Mais uma vez, boa noite, queridos e amados irmãos. Uma alegria. O Gustavo é mais alto que eu, pelo jeito aqui, ó. Uma grande alegria para nós ouvirmos a palavra de Deus. E hoje nós daremos continuidade à nossa série de sermões expositivos no livro de Josué. Então nós iniciamos uma série de sermões expositivos no final do ano. E agora nós estamos no capítulo 8. E tem sido uma grande bênção para nós. Então hoje nós estudaremos o capítulo 8 inteiro, dos versículos de 1 até 35. Estão todos com a Bíblia? Absorvam o máximo que vocês podem. Quem gosta de anotar, anote. Quem grava mais prestando atenção sem anotar, fique à vontade também. Você já percebeu como que é fácil para nós perdermos a coragem? Para que nós, justamente quando nós somos alvos de algum momento em que caímos, ou que sofremos alguma perda, e aí Deus chega e nos diz, agora vai, agora é a hora. É difícil para nós resgatarmos e tirarmos essa coragem, de dentro de nós. A vida, ela aperta, o passado ele pesa, e a nossa alma então ela sussurra nesses momentos. Depois do que aconteceu, eu não consigo mais. Já se deparou com uma situação assim? Hoje o tema do nosso sermão é este. Deus ele restaura a coragem do seu povo e ele chama este povo a obedecer novamente. Mesmo depois de quedas e mesmo depois de derrotas, foi o que aconteceu com o povo, o que aconteceu com Josué. Deus ele não nos abandona, ele não nos deixa no chão. Deus ele nos levanta, nos fortalece e ele nos conduz adiante. Pense numa cena bem simples. Imagine uma criança aprendendo a andar de bicicleta aqui. Só conheço acho que uma pessoa aqui nessa sala que não sabe andar de bicicleta. Mas eu imagino que todos devem saber andar de bicicleta. E aí, quando que você aprendeu, geralmente teve uma queda. Eu acho que não teve ninguém que aprendeu a andar de bicicleta sem cair. A gente sempre teve uma queda. E aí a criança, geralmente é criança. Você já caiu de bicicleta? Machuca, não machuca? E aí quando você cai de bicicleta, quando você é criança e machuca, você não quer passar por aquela experiência novamente. E aí então você não sobe mais na bicicleta. Mas aí vem o pai, cheio de encorajamento, fala, não, vamos lá de novo. E o filho fala, não quero, vou cair de novo. Fica com aquele medo. O pai fala, não, vamos que eu te ajudo. E aí o pai segura no guidão, na parte de trás do banco da bicicleta, e sai correndo junto com o filho, empurrando. O filho está em cima da bicicleta, ele ainda está com medo, ele ainda sente o temor, o terror de ter caído a primeira vez e ralado o joelho, a mão, o cotovelo, mas o pai está segurando a bicicleta. Então acaba que ele sente a confiança. A diferença não é que a criança ela para de tremer, é que ela tem um pai do seu lado, encorajando e cuidando para que ela não caia novamente. Então ela vai, volta, sobe e de repente ela ficou forte do nada e após algumas repetições ela aprendeu a andar de bicicleta. Assim também é conosco. Existem momentos na nossa fé que nós estamos tremendo. Existem momentos que a nossa obediência parece pesar e a culpa ela tenta nos convencer de que acabou. Mas o Senhor ele vem e fala com o seu povo e ele diz, não temas, levanta-se, vamos em frente. E é exatamente isso que nós vamos ver agora. Nós vamos estudar o capítulo 8 e passo a passo nós veremos Deus tratando o coração abatido, um coração amedrontado talvez, e Ele renova também essa coragem. Quando nós, enfim, depois de algumas repetições, com o Pai ao nosso lado, damos algumas pedaladas, a coragem vai voltando para que nós possamos andar de bicicleta sozinho.
E assim Deus faz conosco na nossa vida espiritual também. Vamos fazer a leitura do nosso texto? E se acostume, porque os textos de pregações de livros históricos são longos, mas não cansem na leitura, né? Eu espero que vocês não cansem na leitura da palavra de Deus, mas desfrutem de cada momento disso, é riqueza, a palavra de Deus é rica. Vamos fazer a leitura? O Senhor disse a Josué: não tenha medo, nem fique assustado. Leve com você toda a gente de guerra, prepare-se e marche contra a cidade de Ai. Eis que entreguei em suas mãos o rei de Ai, o seu povo, a sua cidade e a sua terra. Você fará com a cidade de Ai e com o rei, com seu rei, o que fez com Jericó e com o seu rei. Exceto que desta vez vocês poderão saquear os seus despojos e o seu gado. Ponha emboscadas à cidade, por detrás dela. Então Josué preparou toda a gente de guerra para marchar contra a cidade de Ai. Josué escolheu 30.000 homens valentes e os enviou de noite. Deu-lhes uma ordem dizendo: ponham-se de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não se distanciem muito da cidade, e todos estejam alertas. Eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E quando eles saírem contra nós, como da primeira vez, fugiremos deles. E vamos deixar que saiam atrás de nós, até que os tiremos da cidade. Porque dirão: estão fugindo de nós como da primeira vez. Assim, fugiremos deles. Então vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, porque o Senhor, seu Deus, entregará a cidade nas mãos de vocês. Depois de tomar a cidade, ponham fogo nela. Façam segundo a palavra do Senhor. Vejam bem, é isto que eu estou ordenando a vocês. Assim Josué os enviou e eles foram à emboscada e ficaram entre Betel e Ai, a oeste da cidade de Ai. Porém, Josué passou aquela noite no meio do povo. Josué se levantou de madrugada, convocou o povo e marcharam, ele e os anciãos de Israel, diante do povo contra a cidade de Ai. Marcharam também todos os homens de guerra que estavam com ele. Aproximaram-se e chegaram em frente da cidade e acamparam ao lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e a cidade de Ai. Josué reuniu uns 5.000 homens e pôs entre Betel e Ai, em emboscada, a oeste da cidade. E assim foi disposto o povo, todo o acampamento ao norte da cidade e a emboscada a oeste dela. E naquela noite Josué foi até o meio do vale. E aconteceu que, ao ver isto, o rei da cidade de Ai e os homens daquele lugar se apressaram, e levantando-se de madrugada, saíram ao encontro de Israel, à batalha diante das campinas, porque o rei não sabia que uma emboscada estava armada contra ele, atrás da cidade. Josué e todo o povo de Israel fizeram de conta que estavam sendo derrotados por eles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso, todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. E perseguiram Josué e foram afastados da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel. Todos saíram atrás dos israelitas, deixaram a cidade aberta e perseguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estenda na direção da cidade de Ai a lança que você tem na mão, porque entregarei a cidade nas suas mãos. E Josué estendeu a sua lança na direção da cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender ele a mão, vieram à cidade, e a tomaram, e apressaram-se, e puseram fogo nela. Quando os homens da cidade de Ai se viraram para trás e olharam, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E não puderam fugir nem para um lado, nem de outro, porque o povo que fugia para o deserto se voltou contra os que os perseguiam. Quando Josué e todo Israel viram que a emboscada havia tomado a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e atacaram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, e assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra. E os atacaram de tal maneira que nenhum deles sobreviveu, nem escapou. Porém o rei da cidade de Ai foi capturado com vida e levado a Josué. Quando os israelitas acabaram de matar todos os moradores da cidade de Ai no campo e no deserto, onde tinham perseguido, e todos
tinham caído ao fio da espada e já estavam mortos, todo Israel voltou de Ai e passaram a cidade de Ai e passaram a fio da espada. Os que morreram naquele dia, tanto homens quanto mulheres, foram 12.000, todos os moradores da cidade de Ai. Porque Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança até haver destruído totalmente os moradores da cidade. Os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, segundo a palavra do Senhor, que havia ordenado a Josué. Então Josué pôs fogo na cidade e a reduziu para sempre a um montão de ruínas até o dia de hoje. Enforcou o rei da cidade de Ai numa árvore e o deixou ali até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram o seu cadáver da árvore, jogaram na entrada do portão da cidade e sobre ele levantaram um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, que não tinham sido trabalhadas com instrumentos de ferro. Sobre esse altar ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Ali Josué escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, tanto o estrangeiro como os naturais, como seus anciãos, com os seus chefes e os seus juízes, estavam de um lado e de outro da arca, diante dos sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles se postou em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois, Josué leu todas as palavras da lei, a benção e a maldição, segundo tudo o que estava escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Uau! Que leitura longa, né? Mas nós vemos aqui nos 2 primeiros versículos que Deus anuncia estar com Israel novamente. E, portanto, agora eles deveriam marchar novamente contra a cidade de Ai. O capítulo 7, ele começa com um relato de Israel, que por meio de Acã, e na continuação desta narrativa dos fatos, nós não vemos a menção do nome do Senhor. Estão lembrados? Capítulo 7 começa e o nome do Senhor sequer é mencionado. A arca da aliança não é lembrada. Então a história decorre, ninguém consulta o Senhor, ninguém menciona a necessidade de consultar ao Senhor. E lá, somente no versículo 6, depois da derrota, depois de 37 mortos do exército de Israel, então o Senhor é consultado, o nome do Senhor é lembrado na oração que Josué faz, uma oração de lamento. Mas o capítulo 8, ele já começa diferente. O capítulo 8 começa, o Senhor disse, bem diferente do capítulo 7. Quando a gente volta ali para o capítulo 7, mas os filhos de Israel foram infiéis. Bom, isso revela que a comunhão já havia sido restaurada. Especialmente quando nós vamos ali para o último parágrafo do capítulo 7, nós lemos assim: o Senhor apagou o furor da sua ira. Como que isso foi feito? Com a execução de Acã e de sua família e com a destruição de tudo que ele tinha, porque eles trouxeram vergonha, desobediência e condenação sobre o arraial de Israel. E nesse ponto eu quero chamar a atenção para o fato de que Deus, o nosso Deus, ele é um Deus pessoal. Há muitas vezes uma sensação de um Deus distante, de um Deus que determina e que as pessoas o seguem, o obedecem de forma como se ele fosse um Deus robótico que somente dá comandos, né? Mas nosso Deus, ele é pessoal. Ele se relaciona com a humanidade.
especialmente com os filhos que ele escolheu. Veja como ele se ausentou de Israel quando, por meio do pecado de Acã, a rebeldia de Acã, trouxe ali desobediência para o meio de Israel. Deus se ausentou, Deus se desagradou muito daquela atitude. Isso revela uma parte pessoal de Deus, um relacionamento pessoal, ele se importando com o que estava acontecendo lá. Ele respondeu a Josué, quando Josué fez uma oração de lamento, porque tinham morrido 37 guerreiros, eles tinham perdido a batalha, sendo eles um exército mais forte. E depois, ele não só responde, mas ele também repreende, ele manifesta uma emoção na forma como fala Josué em sua oração. Porque o lamento de Josué se sustentava no pressuposto de que a causa da derrota que eles tinham sofrido na primeira batalha se desse por uma ação ou até mesmo por uma falta de ação do nosso Deus. Mas agora a narrativa da história, ela se volta para a continuação de relacionamento de paz entre Israel e Deus. Isso fica evidente no fato de que a ação inicial não parte de Israel. A ação inicial do capítulo parte do próprio Deus. Ele chama Josué e ele chama para encorajá-lo mais uma vez. E eu enfatizo mais uma vez, porque este encorajamento ele é muito semelhante ao que nós encontramos no capítulo 1, versículo 9. E a semelhança entre Josué 8, verso 1 e Josué capítulo 1, verso 9, não se restringe às palavras de encorajamento para Josué pessoalmente, mas ela abrange também orientações do Senhor para que Josué liderasse e marchasse contra a cidade. No capítulo 1, contra Jericó. No capítulo 8, contra a cidade de Ai. E nesse ponto, eu queria levá-los primeiro a meditar sobre o encorajamento pessoal de Josué. Então vamos olhar um pouquinho para o que é esse encorajamento pessoal. Se coloque você no lugar de Josué. Imagine você no lugar daquele homem. Ele teve um papel, de certo modo, impecável durante a jornada no deserto. Alguns comentaristas falam que Josué, diferente de Moisés, não falhou tanto quanto Moisés. O erro de Moisés foi grave. E o fardo, é claro que era um fardo difícil, porque todos os rebeldes estavam na igreja de Moisés, e aí depois que Moisés trabalhou, os rebeldes foram embora, então ficou mais fácil para Josué. Mas o fato é que Moisés, então, Josué, ele não falhou tanto quanto Moisés. Mas, depois que Moisés morre, ele é eleito por Deus, ele é encorajado por Deus, ele é confirmado por Deus, ele é reconhecido pelo povo, ele recebe a ordem de Deus, recebe o encorajamento da parte de Deus, recebe o encorajamento da parte do povo, Deus ordena que ele atravesse o Jordão e ele lidera aquele povo gigantesco para passar por meio do Jordão em seco. Então nós vemos uma ascendência. Ele estava lá, trabalhando, servindo Moisés, de repente ele já estava no lugar de Moisés e as coisas começam a dar certo. Chega ao redor, eles fazem um acampamento em Gilgal, o Senhor fala, vocês precisam circuncidar. Josué chama os homens obedecem. Circuncidam, 4 dias depois, Páscoa, o povo obedece. Depois da Páscoa, o comandante do exército chega. Josué, eu sou do comandante do exército celestial e a ordem é essa, rodeia a cidade. Faz isso, isso e isso. E Josué então lidera e eles rodeiam e as coisas dão certo. Exatamente como Deus havia dito, as muralhas caem, eles entram, dominam, vencem. Mas, e aqui que está o ponto, a narrativa continua. E o capítulo 7 chega, e quando o capítulo 7 chega, ele vem como um baque para Josué. É um tranco.
Sabe o que é um tranco? Ele estava numa velocidade de cruzeiro e de repente precisa diminuir bruscamente a velocidade. Quem anda de ônibus sabe muito bem disso, né? Eu pego o ligeirão quase todo dia praticamente. E o ligeirão ele anda pela canaleta. É pedir para surfar. E o ligeirão não para em todos os tubos. Então ele pega uma velocidade. A hora que o sinal amarela, você tem que estar segurando, senão você vai cair. Se uma velhinha resolver passar a canaleta na hora, então se segura. Mas o baque que Josué, o tranco que ele recebe, não é de estar no ligeirão lotado 7 horas da manhã segurando lá, não é esse. Ele está num trem-bala, 500 km por hora e de repente, pá, trava. Ele sente o peso. Isso pesa para ele. Desta forma, nós podemos visualizar, nós conseguimos, com essa ilustração, pelo menos, entender um pouco do ocorrido no capítulo 7. E nós entendemos o motivo pelo qual Josué ficou tão abalado. Ele se abalou tanto a ponto de ser necessário novamente, aqui no capítulo 8, Deus praticamente repetir o encorajamento que havia feito no capítulo 1. Mas, além do encorajamento pessoal a Josué, nós temos um encorajamento implícito na ordem do Senhor ao dizer, marche contra Ai. Deus diz, eis que eu entregarei a cidade. Pouco antes dele proferir esta frase, que eu vou entregar a cidade nas suas mãos, o Senhor ele traz uma instrução sobre como eles deveriam marchar. E o Senhor diz que desta vez todo o exército de Israel deveria ser envolvido na batalha. Nós temos aqui no texto uma certa confusão de ordem cronológica, e por isso que eu disse para vocês em alguns sermões passados, não se apeguem tanto à ordem cronológica, à narração organizada dos fatos, porque primeiro fala de 30 mil homens, depois fala de 5 mil e fica essa confusão, né? Eu não vou me ater muito a isso porque vocês já entendem que o narrador ele está querendo contar a perspectiva de relacionamento entre o povo e o Senhor. Bom, ele traz uma instrução de levar todo o povo, era aproximadamente esses 30 mil guerreiros mesmo, tá? E todo o povo aqui, na palavra, no hebraico, não está dando a ideia de todas as pessoas, os velhinhos, os jovens, não. Está dando a ideia de guerreiros, tá? Mas a tradução vem para nós como todo o povo. Mas agora pense você no lugar dos guerreiros de Israel. Pode ser que você pense assim, quando você recebe uma ordem dessa. Todo o povo deve ir. Só que da primeira vez você foi com 3 mil. Então você pensa assim, não, agora eu entendi. O fato de irmos com 3 mil foi o motivo da nossa queda. Foi por isso que perdemos. Mas Deus sabe muito melhor que nós e agora Ele está mandando nós ir com 30 mil. Então a nossa confiança tem que estar nesse número aqui, 30 mil pessoas. Seria muito mais fácil chegar a essa conclusão, né? Mas, muito provavelmente, nosso Deus, Ele é onisciente, Ele revela a vitória a Israel e Ele revela o motivo dessa vitória. E o motivo dessa vitória não vem do número de guerreiros. Não vem de estar envolvido mais ou menos pessoas, mas reside no fato de que Ele, o próprio Deus, Ele estaria no meio desse povo. E é por isso que Deus diz, leve todo o povo. Mas saiba, eu estarei no meio de vocês, eu entregarei a cidade nas suas mãos. Antes de prosseguir no texto, eu quero chamar a atenção para 2 coisas. Primeiro, que a vitória, ela nunca está no homem. Gravem bem isso. Nunca se esqueçam disso. Nunca está no homem e tampouco em qualquer meio que o homem use de si mesmo para batalhar, para os seus dilemas, para a sua vida. A vitória real, ela reside unicamente no Senhor, nosso Deus. Israel perdeu a batalha com 3 mil homens, pois eles estavam confiados nas próprias forças. Eles poderiam vencer com 3 mil. O Senhor venceu batalhas com 300. Abraão, eu não sei se foi 300 que foi com ele naquela luta contra 5 reis. Então, a vitória não está na quantidade de soldados.
Mas ainda assim Deus exigiu que eles levantassem todo o povo. E todos eles deveriam marchar. E Deus fez isto para que Israel entendesse que eles em si mesmos eram fracos. Israel em si mesmo era pequeno. Israel em si mesmo era dependente. Assim, nós precisamos entender que a vitória, ela não está nas coisas que fazemos. Não está na batalha correta que decidimos, nas nossas estratégias. Não está nas boas estratégias. Não está em nenhuma destas coisas que nós podemos produzir de nós mesmos, ainda que às vezes fazemos usando a própria palavra de Deus como meios legalistas de agir. A vitória sobre o pecado, a vitória sobre a nossa natureza pecaminosa, a vitória sobre este mundo caído está no Senhor. Está revelada na palavra do Senhor. Nós dependemos então do Espírito Santo de Deus para nos ajudar a entender, para nos guiar dentro desta verdade. Não existe vitória em si mesmo. Você não conquista a bênção, a vitória sobre o pecado de si mesmo. Se fosse assim, eu poderia me orgulhar. Eu compreendi o Evangelho dentro da Bíblia. Mas eu não posso me orgulhar disso. Foi graça de Deus. É o Espírito Santo que abriu os meus olhos. Por isso, meu amado irmão e minha amada irmã que está aqui hoje, é louvável o nosso trabalho. É louvável quando nós nos esforçamos, quando nós nos dedicamos na batalha contra o pecado, contra o fluxo pecaminoso deste mundo, quando nós nos colocamos em clara oposição contra este fluxo. No entanto, a vitória não está nesses esforços. Não esqueça disto. Não está nos livros que você lê. Não está na teologia que você possui, robusta, profunda. A vitória está no agir do Espírito Santo através destas coisas. Leia bons livros. Se aprofunde teologicamente. Busque ser robusto em seu conhecimento. Mas sem o Espírito Santo, isso é vazio. Isso não traz vitória. Amém? Segunda coisa, assim como Josué, nós também podemos sofrer alguns baques. Ou seja, em alguns momentos nós podemos ser conduzidos por Deus não a vitórias, mas a uma redução brusca de velocidade. Em alguns momentos na nossa jornada cristã, nós vamos estar subindo, e a velocidade vem e você vai embora, fala, agora vai. Mas tem momentos em que o Senhor vai reduzir bruscamente essa velocidade. Nesses momentos, nós somos convocados para meditar, para orar, para nos colocarmos como sempre deveríamos estar, debaixo da palavra de Deus. E foi justamente o que faltou em Josué, na narração do capítulo 7. Faltou nos seus companheiros. E não pense que conosco seria diferente. Nós, no lugar de Josué, talvez teríamos tomado a mesma decisão, autoconfiantes, não preciso consultar ao Senhor. E não estou dizendo que Josué fez isso por maldade, de propósito. Foi talvez um descuido da parte dele. Capítulo 7, não vemos ele consultar o Senhor, como eu devo batalhar contra Ai. Se ele tivesse consultado, o Senhor teria dito, não vai, tem pecado em Israel. E 37 almas poderiam ser poupadas às suas vidas. Amados, Deus conduziu Josué e Israel por meio do sofrimento e assim o pecado foi eliminado. A ira do Senhor se afastou. Nós também seremos conduzidos da mesma forma. Além disso, em algumas destas paradas bruscas que nós teremos ao longo da nossa vida, nós seremos encorajados novamente, tal como fomos no início. Josué precisou ser encorajado como foi no início do seu ministério. Grave bem isto, muitas vezes você vai ter que ser relembrado do Evangelho que você creu pela primeira vez. Você vai ter que voltar ao seu primeiro amor, aonde deixaste cair a tua caridade. Muitas vezes o Senhor nos fará relembrar, e nos fará relembrar, e nos fará relembrar, porque ao longo da jornada estamos esquecendo daquilo que Deus fez conosco desde o princípio. Versículos de 3 a 13, nós vemos que a vida então volta ao normal. Josué, ele continua os trabalhos. Deus dá ordem e nós vemos só Josué, vamos fazer. Organiza o povo, arruma, conta, vamos fazer assim e assim. Algumas coisas
na primeira batalha, se é que podemos chamar de batalha, lá contra Jericó, porque foi mais uma caminhada solene, foi mais uma como é que fala, uma procissão solene em volta de Jericó do que uma batalha, né? Eles entraram e a cidade já estava praticamente vencida. Mas algumas coisas acabam se repetindo aqui na batalha contra Ai. E, apesar de algumas diferenças importantes. Mas antes de marchar contra Jericó, o povo precisava ser santificado. Quase todos os homens de guerra foram circuncidados, prestes da batalha, do ladinho da muralha, assim, 5 quilômetros, mais ou menos. E esses homens são circuncidados. Josué também vê a necessidade de obedecerem ali o tempo da Páscoa que chegou. E isso precisou ser feito porque era uma aliança firmada entre Deus e seu amigo Abraão 500 anos mais cedo. E após tudo isso, o comandante do exército do Senhor chega e dá as instruções de batalha para Josué. E agora, novamente, antes de marchar contra Ai, pela segunda vez, o povo ele é santificado de uma forma diferente. A forma como ele é santificado agora é expurgando o pecado do meio do arraial de Israel, através da eliminação de Acã e toda a sua família. E nesta ocasião, o pecado de Acã foi exposto. Foi exposto pelo Senhor. O povo não tinha percebido, Acã tinha escondido, nem Josué tinha percebido. E tudo o que ele possuía, juntamente com a sua família, foi apagado da congregação de Israel. Após o pecado então ser eliminado, Deus então fala com Josué, trazendo um encorajamento, um reafirmamento das promessas feitas lá no capítulo 1. Essas promessas elas não haviam caído por terra. Elas não haviam acabado por conta do pecado e por conta do desleixo na primeira batalha contra Ai. Mas agora eles acabam confirmando, Deus acaba confirmando que eles seriam vitoriosos na segunda batalha. O Senhor, ele encerra a sua fala a Josué, ele encerra dando a estratégia que deveria ser usada. Então o povo está pronto para avançar. A estratégia, existe coisas semelhantes acontecendo nas batalhas. Deus santifica o seu povo. Seu povo não pode entrar na batalha sem antes ser santificado. Neste trecho, nós observamos como Josué cumpriu as ordens do Senhor. Ao analisar o texto, é importante considerar que o autor ele não tem esse objetivo, como eu disse, de trazer as coisas de forma precisa, o evento de forma precisa. A preocupação dele está na narrativa do que aconteceu de fato. O que se pretende aqui é relatar como que Josué guiou o povo. Não se pretende dizer que as coisas aconteceram assim e depois assim, mas se pretende dizer como que Josué guiou o povo. E às vezes na literatura hebraica nós vamos ver, né, dos israelitas, eles repetem muito as coisas. Então eu gostaria de trazer luz a duas questões práticas em nossas vidas cristãs dentro desta estratégia, de como que Josué recebe as instruções, como que ele repassa as instruções, como que ele conduz o povo até prestes o momento da batalha. Primeira coisa, quando o pecado for exposto, seja pela tua consciência te acusando, ou seja pelo agir de Deus em expor através da leitura da palavra, ou até mesmo através de algum irmão ou de alguma irmã que vem e te exorta e que mostra que você está em pecado, seja lá os meios de graça que Deus sempre usa para nos fazer entender que estamos em pecado. Nesse dia, eu imploro para você que você arrependa-se, confesse e abandone, mas nunca ignore. Jamais aceite conviver com o pecado. E não se iluda, e eu vou usar aqui as palavras do pastor Jonas Madureira, não se iluda que você pode vencer o pecado sozinho. Tem pecados intocáveis
que só se vencem após a confissão. Não se iluda que você pode conviver com o pecado e ocultá-lo, sem que Deus coloque sobre o telhado, e tampouco pense que você vai vencer sozinho. Alguns pecados, pela graça, sim, nós iremos vencer e nós receberemos uma vitória espontânea. Você já possivelmente já lidou com vitórias, mas alguns pecados eles são como um câncer enraizado. Se você puxar, ele vai arrancar todo. E é difícil resistir. É uma luta para nós reconhecermos este pecado. O primeiro reflexo é esconder. E Jonas Madureira disse, não esconda o seu pecado. Se é um pecado que você luta há muitos anos e não vence, falta a confissão deste pecado. E aí pode ser que você tenha até orado, né? Senhor, eu sei que eu tenho esse pecado. E eu não quero praticá-lo. E eu peço que o Senhor me ajude a vencer. Nossa, que oração piedosa, né? Muito piedosa. Mas o que você talvez esteja pensando ao fazer essa oração é que Deus irá ouvi-lo e ajudá-lo a vencer o pecado sem precisar confessar esse pecado. Talvez a tua luta contra o pecado é uma luta para esconder-se, para ocultar. Mas, meus amados irmãos e irmãs, na maioria das vezes Deus não irá atender esse pedido. Ainda que você está pedindo para Deus, me ajude a vencer esse pecado, me ajude a vencer. Tem pecados que não se vence assim. Depois, apesar de você reconhecer esse pecado, é preciso desejar se ver livre do pecado, não para as pessoas, não para si mesmo, não com medo das pessoas, não com medo de como você será visto. É preciso desejar se ver livre desse pecado pelo teu relacionamento com Deus, pela santidade com que você deve viver na presença desse Deus. É aí que está o motivo pelo qual não conseguimos vencer o pecado. Porque muitas vezes não queremos vencer para Deus, queremos vencer para as pessoas. Muitas vezes não queremos vencer para restaurar a comunhão com Deus, mas queremos vencer para restaurar a nossa comunhão com as pessoas. Porque o pastor não pode me ver assim, porque o meu irmão não me pode ver daquele jeito. Porque o meu pai não pode saber, porque se o meu amigo souber, o que ele vai pensar de mim? E por isso eu chamo a atenção da nossa igreja, a começar de mim, que nós não podemos somente reconhecer o pecado. É preciso desejar se ver livre dele, para que não venhamos ter, diante de Deus, a consciência manchada. Mas nós precisamos combater o pecado com as ferramentas que Deus tem dado à igreja. Qual é o meio de graça que o Senhor tem dado à sua igreja? Confissão de pecados, exortação, aconselhamento bíblico, arrependimento, uma tristeza genuína segundo Deus, não uma tristeza genuína segundo o mundo. A tristeza genuína segundo Deus vai te levar a se importar diante de Deus o como que eu estou através desse pecado. A tristeza genuína segundo o mundo é aquela que te faz pensar diante das pessoas. Então você chora de tristeza porque a tua esposa vai se decepcionar, não vai confiar em você, porque o teu chefe vai se decepcionar e vai te mandar embora, e essa não é a causa correta. Contrição, meio de graça, jejum, oração, fidelidade, compromisso, responsabilidade com a igreja, responsabilidade com o corpo de Cristo. Não pense que para vencer o pecado você vai poder escolher uma dessas ferramentas. Vou escolher a contrição e o arrependimento e deixa a confissão para lá. Ou vou escolher uma coisa aqui, outra ali, mas o jejum talvez, e deixa outra coisa para lá. Porque o jejum é mais fácil para mim, a oração também, mas confessar é difícil. Não pense isso. Pense num gladiador quando ele entra numa arena. Quem já assistiu o filme do Gladiador sabe que ele tinha muitas armas à sua disposição para batalhar.
Mas quando ele entrou na batalha, todas as armas que eram possíveis, ele usava para vencer a batalha. Muitas vezes, os guerreiros deste mundo, o pecado que luta contra você, eles vão se armar tal como os guerreiros que entravam com aqueles carros, cavalos todos preparados para destruir. Às vezes o pecado vem em forma feroz como um leão, às vezes outras coisas acontecem. Você tem que usar todas as armas possíveis e não só algumas delas. Dependa de todos os meios de graça que Deus dá para você combater o pecado. Então aceite que sozinho você é incapaz de vencer o pecado. Às vezes você tem força para algumas coisas, mas teu irmão tem um meio de graça que você não tem. É aí que entra a igreja, isso é unidade. E ele pode te encorajar, e ele pode te corrigir. Que graça, meu irmão, me corrigir dentro da palavra de Deus. Isso é família. Irmãos piedosos, irmãos maduros. Não confesse para um jovem imaturo porque ele não tem experiência para lidar com alguma coisa. Hein? Irmãos piedosos e maduros. Bom, versículos 14 a 29. A obediência então traz a vitória. Nesses versículos, Deus revela a Israel que a sua presença e a sua estratégia são indispensáveis. A presença de Deus, a estratégia de Deus é indispensável para vencer as batalhas. E não só para vencer as batalhas naquele momento, mas todas as batalhas que Israel teria pela frente. A presença do Senhor ela fica evidente, pois Ele mesmo diz que estaria envolvido na batalha. E Ele mesmo entregaria o rei e toda a cidade nas mãos de Josué. A presença do Senhor no meio da batalha também fica evidente pelo fato de que Ele é quem dá as ordens a Josué. E é Ele quem dá a ordem para Josué: levanta a lança. O Senhor está lá dizendo: levanta a tua lança agora. É quando Ele levanta a lança, provavelmente com a mão direita, estou fazendo com a esquerda, quem está na emboscada sai. Não se sabe como que eles viram aquele sinal. Mas Deus está ali. Agora é o momento de se levantar a lança. Agora é o momento do povo sair da emboscada. Agora é o momento disso acontecer. Então as coisas acontecem conforme Deus quer, porque Deus está presente na batalha. E isso também fica evidente no versículo 26, quando diz que Josué manteve a sua mão levantada conforme Deus havia dito. E aí duas imagens vêm em mente. A primeira é que Josué manteve a sua mão levantada até o fim da batalha e a batalha foi realmente vencida. A cidade de Ai foi completamente destruída. E essa pode ser uma imagem de que Josué lutou até o fim junto com todos os guerreiros. E possivelmente isso aconteceu. Mas isso também traz a imagem de Moisés, não traz? No Êxodo, com os braços levantados, com a vara levantada, e o exército vencendo a guerra contra os amalequitas. Então, quando nós estudamos esse texto como um bloco único, nós podemos visualizar com um pouco mais de clareza qual é a grande lição que o Senhor nos ensina através desta história como um todo. Que Deus está ensinando que Ele é santo. E como tal, Ele exige que o seu povo seja santificado. Que o seu povo viva em plena obediência à sua palavra. Deus ensina que Ele é santo e como tal, como um Deus santo, Ele exige que esse povo viva de tal modo. Deus também ensina que quando os seus filhos desobedecem, quando os seus filhos caem em pecado, este pecado traz consequências pessoais, traz consequências para as pessoas que vivem com você, como foi o caso da família de Acã, e pode trazer consequências à comunidade como um todo. Essa verdade é real hoje. Quando a igreja entra em pecado, quando um pecado da igreja mancha o testemunho de Cristo, já parou para pensar o impacto disso? Qual é a gravidade desse pecado que mancha o testemunho de Cristo? Pessoas que nos veem caindo em pecados, pessoas que nos veem caindo em condições que denigrem a imagem do Senhor e o evangelho que professamos. Como podemos falar de Cristo? Será que essa pessoa vai ouvir o que falamos? Não somos salvos pelas obras, mas a nossa obediência, a nossa santidade é tão importante para a propagação do evangelho.
Portanto, nós precisamos analisar a nossa consciência. Se há rebeldia, se há obstinação, se existe o pecado, nós precisamos buscar o Senhor e os meios de graça que Ele concedeu à igreja e abandonar o pecado. Pois se nós não fizermos isto, se somos de fato filhos eleitos de Deus, pode ter certeza que Deus virá com a disciplina para que sejamos corrigidos, para que o seu evangelho, o progresso do seu reino não irá parar. Ele continuará. Esteja preparado. Deus, Ele não é uma máquina que sempre processa as coisas da mesma forma. Sabe? Ela está programada para processar aquele produto e ela processa aquilo da mesma forma até o final. Deus não é assim, Deus não é dessa forma. Ele não é programado. Às vezes Ele nos deixa ir até as últimas consequências. Tal como fez com Davi na parábola que Natan veio contar para ele. Deus deixou, ele foi até as últimas consequências. Ele caiu em pecado com Batseba. Ele armou a morte do seu soldado fiel. E aí Natan vem e conta a parábola, e então a escama cai dos seus olhos. E daí vem a disciplina de Deus contra a casa de Davi. Às vezes ele vem com avisos, tal como fez com Josué, ao circuncidar os seus homens. Mas nem sempre. Às vezes ele nos colocará de joelhos, tal como ele fez com Josué no capítulo 7. Ele deixou eles irem para a batalha. O comandante do exército do Senhor não apareceu para ele. Opa, não vai. Não foi isso que aconteceu. Deus deixou ele ir até as últimas consequências. E eles foram e perderam 37 soldados. Então Josué cai de joelho. São meios diferentes de Deus tratar, de Deus santificar, de Deus nos disciplinar, de Deus nos corrigir, nos colocar em obediência à sua palavra. Mas não espere as últimas consequências. Ore a Deus para que Deus lhe dê uma consciência sadia. O mundo hoje ele luta contra a consciência que Deus deu ao homem. O pecado e o fluxo deste mundo, uma ideologia da psicologia tenta mortificar esta consciência que Deus nos deu. De modo que nós olhamos para o pecado e nós já começamos a não sentir mais os efeitos do pecado e começamos a não nos importarmos mais com aquilo que estamos fazendo, falando, pensando, e de repente já começamos a nos misturar com o mundo e agir como o mundo age. Ore a Deus para que Deus então desperte e te dê uma consciência sadia, para que ela lhe acuse antes mesmo das últimas consequências. Mas, capítulo 30, versículo 30 a 35, nós temos um lembre, ó Israel. Sabe o lembre? Nesses últimos versículos nós vemos Josué conduzindo Israel por aproximadamente 30 quilômetros para frente da cidade de Ai, onde eles chegariam numa região muito conhecida, tradicional do povo de Israel, entre os montes Ebal e Gerizim. E eles fazem uma jornada não muito fácil. Eles carregam a arca, eles carregam alguns animais para o sacrifício. A jornada é longa, eles não saem de Ai, eles saem de Gilgal. E eles cruzam tudo, sobem a montanha, passam por Ai 30 quilômetros para frente. E aí todo Israel está lá. Agora sim, toda a congregação, não só os guerreiros. Tanto estrangeiros quanto os naturais. Todos eles. E quando nós analisamos a fala do Senhor a Josué nos 2 primeiros versículos desse capítulo, nós não vemos nenhuma orientação para ele ir. Para ele sair de Gilgal, levantar todo o acampamento e chegar lá no Monte Ebal. Não vemos. Mas Israel havia recebido as leis de Deus por meio de Moisés no deserto. E eles já tinham um altar feito de bronze. Vocês lembram que Deus ordenou a Moisés? Então eles fizeram um altar feito de bronze e esse altar ficava no tabernáculo e era lá que eles ofereciam sacrifícios. Então da onde que Josué tirou essa ideia de cruzar o deserto, entrar lá no meio do Monte Ebal e Gerizim e construir um novo altar de pedras, não levar o altar de bronze? Da onde que ele tirou essa ideia? Não tirou da mente dele, com certeza.
Josué, na verdade, ele estava zelando pela lei de Deus e obedecendo à risca a lei de Deus. E nós vamos ver nesses últimos 5 versículos o quanto eles repetem que Josué não ouve uma só palavra de tudo que Moisés havia ordenado, que ele não lesse, que ele não obedecesse, que ele não cumprisse, que ele não seguisse à risca. Então, de onde ele tira isso? Em Deuteronômio 27, o Senhor ordena por meio de Moisés que após a travessia do Jordão, eles deveriam ir exatamente para esse local, Monte Ebal e Monte Gerizim. E lá eles deveriam oferecer sacrifícios, ofertas pacíficas para a expiação do pecado e outras ofertas de comunhão. O altar deveria ser construído no Monte Ebal e não no Gerizim. Uma parte do povo, umas tribos selecionadas, ficariam sobre o Monte Gerizim, a outra parte da tribo ficaria sobre o Monte Ebal. Então os sacerdotes, os levitas, fariam a leitura, testificariam diante de toda a congregação, lendo toda a lei de Moisés, e Josué obedece à risca. E algo curioso aqui, ontem nós estivemos na aula, e aí o pastor Gilson fez uma pergunta, de quantas pessoas tem em Curitiba e região metropolitana. Eu fiz uma pesquisinha hoje e cheguei a 3.700.000 pessoas. Curitiba e região metropolitana, mais ou menos. Que era mais ou menos 3 milhões de pessoas, o povo de Israel. Como que esses sacerdotes iriam proclamar, testificar da lei de Deus? E aí você vê como Deus é soberano e cuida dos mínimos detalhes. Lá em 27 de Deuteronômio, também em Êxodo tem uma passagem que fala sobre como eles deveriam ir para o Monte Gerizim e Ebal e fazer a leitura. Por que é isso? Existe um lugar lá chamado o Anfiteatro de Deus. Então as pessoas podem conversar, tal como eu estou conversando com vocês, não precisa de microfone, e um que fala de um lado do monte escuta o outro que está falando do outro lado do monte. Então ficou muito fácil falar naquele momento e todo o povo ouviu. Então não pense que só alguns estavam envolvidos, não, todo o povo estava envolvido naquele momento. Deus, ele foi soberano, ele conduziu o povo até aquele momento. E o curioso é exatamente que Deus não deixa passar nenhum detalhe. Não pense isso. Às vezes a gente fala, nossa, será que Deus está vendo? A gente não fala, mas a gente pensa de como se fosse assim, né? Mas Deus está vendo e cuidando de cada detalhe. Bom, eu quero trazer uma reflexão sobre isso aqui. Existe algo implícito aqui. Algo implícito referente à história da redenção. E o fato de Deus mandar eles irem para o monte da benção e o monte da maldição. Ebal era o monte da maldição, onde seriam proferidas as maldições. E Gerizim era o monte da benção, onde seria proferida as bênçãos. E eu li hoje, de 27 de Deuteronômio para frente, gente, é fantástico ver como Deus fala cada coisinha e cada palavra dele contagia o nosso coração. Se você tiver o privilégio essa semana, faça isso. Agora, o que mais me chamou a atenção é que a ênfase não está nas bênçãos. As bênçãos são pouco proferidas. Tem bastante, mas são poucas. Agora, maldição tem antes e tem depois. É muita maldição. Agora, por que isso acontece? Será que não existe bênçãos tanto quanto maldições? Obviamente que as bênçãos são bem maiores. E além disso, o povo do Senhor sempre tem a maior de todas as bênçãos, que é o Senhor no meio dela. Mas existe algo relacionado com a história da redenção muito implícito aqui. O povo de Israel, ele não deveria ir ao Senhor, buscar ao Senhor, servir ao Senhor através do Monte Gerizim. Eles deveriam ir ao Senhor através do Monte Ebal. Eles não deveriam buscar a Deus pelo Monte das Bênçãos. Eles deveriam buscar a Deus pelo Monte das Maldições. Aonde que o altar foi construído? O altar foi construído no Monte Ebal, no Monte das Maldições. E por que isso acontece? Porque toda tentativa de buscar a Deus através do Monte das Bênçãos são uma tentativa humanística. Nós buscamos pelos nossos meios. Nós buscamos porque achamos que merecemos. Nós buscamos porque achamos que é ali o caminho correto. Nós estamos buscando, na verdade,
nosso próprio conforto, nossa própria satisfação. Estamos atrás de nos reencontrarmos, como o Jonas falou na conferência. Queremos nos reencontrar, queremos achar uma personalidade para nós, mas não queremos renunciar a nós mesmos. Porque no monte da maldição é aonde o altar está. É aonde a expiação pelo pecado é feita. E a expiação pelo pecado, ela não é feita por uma busca humanística. Ela é feita por uma renúncia de si mesmo. Ela é feita por um arrependimento do que você fez. Ela é feita por um passo negativo que você faz. Renuncia a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me. Agora, nós vemos uma tentativa de buscar as coisas de Deus e de buscar a Deus pelos meios próprios acontecendo ao longo da história. Houve um povo chamado samaritanos. Ele é um resultado de uma mistura de israelitas com outros povos, e eu não vou entrar nos detalhes aqui. E eles vieram, e quando chegaram em Israel, eles se alocaram na cidade de Samaria. E esse povo, então, decidindo servir a Deus e buscando entender como servir a Deus, eles construíram um templo para si. Aonde que eles construíram? No Monte Gerizim. O templo do norte. O templo do povo que queria servir a Deus da sua maneira foi no Monte Gerizim. A exemplo disso, nós temos Jesus falando com a mulher samaritana e ela toda em dúvida. Uma vida de pecado, uma vida sem conhecimento de Deus. Mas ela tinha um pouco de conceito do que era Deus. E quando Jesus falou quem era para ela, ela falou assim: Senhor, eu vejo que és profeta. E nossos pais, foi o nosso pai Jacó que fez esse poço. E os nossos pais serviram nesse monte, mas os judeus falam que é lá em Jerusalém. E eu não sei aonde eu devo adorar. Eu quero adorar. O Senhor Jesus disse: nem aqui, nem em Jerusalém. Importa que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Essa verdade nos leva ao monte, a um lugar chamado Caveira, onde Jesus foi erigido naquela cruz. Não tente servir a Deus pelos meios próprios. Não adote os meios humanistas para chegar até Deus. Não pense que os teus recursos, que a tua força, que 3.000 homens é suficiente para vencer uma cidadezinha. Não pense que as tuas estratégias são suficientes para vencer a luta contra o pecado. Não pense que esconder o pecado vai te dar a vitória. Não existe vitória sem antes renúncia. Eu convido essa igreja hoje a olhar para esse lugar chamado Caveira, onde Cristo foi erguido naquela cruz e derramou seu sangue para expiar os nossos pecados. Não existe salvação se não passar por lá. Monte Gerizim, Monte das Bênçãos. Isso é condicional. Mas no Ebal ficou o altar. É onde as maldições são proferidas. Mas ao mesmo tempo que são proferidas para o pecador que se arrepende pela fé, o pecador que se entrega a Deus pela fé, seu sacrifício é aceito. Nós não temos sacrifício para oferecer. O nosso sacrifício foi Jesus Cristo. Amém? Quando nós voltamos na história, nós vemos que até os dias de hoje pessoas buscam e tentam vir a Deus pelo Monte Gerizim e não pelo Monte da Maldição. Quando nós voltamos na história, nós vemos o próprio Adão e Eva buscando meios próprios de esconder a vergonha da sua nudez. E quando Deus chega, eles viram que era insuficiente. Os aventais feitos de folha de figueira não foram suficientes para esconder a vergonha da nudez de Adão. E eles não suportaram ficar na presença de Deus com aqueles aventais. Se esconderam atrás das árvores. Então Deus oferece um sacrifício, Deus sacrifica um animal, o próprio Deus tira a pele daquele animal. E então sim, agora esta roupa serve para cobrir a vergonha da nudez de vocês.
Caim tentou um relacionamento por meio de uma obra mal feita e não teve sucesso. Abraão, mais tarde, foi chamado a oferecer seu filho Isaque em sacrifício no Monte Moriá. E Abraão, pela fé, acreditou que até das cinzas Deus podia fazer ressurgir Isaque. Sacrifício pela fé. Mas na última hora, Deus proveu um cordeiro substituto. Israel foi chamado a confiar no Senhor através do sangue nos umbrais da porta. Nós somos chamados a confiar no Senhor através do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. Josué obedece ao Senhor e conduz o povo até este local. Lá o sacrifício é oferecido, lá a lei é anunciada novamente, é testificada, é relembrada. E eles sabem muito bem o que acontece se obedecer e se desobedecer. É muito tentador buscar a Deus pelo meio das bênçãos do Monte Gerizim. Mas nós não podemos fazer isto. Eu chamo a atenção para o fato de que a grande verdade de hoje é que o nosso relacionamento com Deus e até mesmo as nossas vitórias pessoais, elas não se dão com base nos relatórios de espiões. Elas não se dão com base no número de guerreiros que nós temos ao nosso lado. Nossa igreja não vence pelo número de pessoas. Nossa igreja vence por um único número. Nosso Deus. Ele precisa estar no nosso meio. Se Deus manter esse número aqui por anos, glórias a Deus. Se Deus quiser aumentar esse número, glórias a Deus. Mas uma coisa nós não podemos abrir mão: da palavra do Senhor, da fidelidade a ela, de ter o Senhor no nosso meio. E nós não teremos o Senhor no nosso meio se nós vivermos conforme o mundo vive e se nós vivermos conforme muitas dessas igrejas miscigenadas por aí, tal como os samaritanos vivem, uma vida misturada, uma vida sem relacionamento, uma vida que não consulta o Senhor, uma vida irrefletida, uma vida onde o pecado entra e sai, onde eu não me importo o que acontece, eu só preciso ser crente na igreja domingo. Não! Isso não é ser igreja, e é isso que nós vamos combater, e é para isso que eu convoco a nossa igreja. Não porque eu tenho esta visão, mas porque a palavra deixa claro isso para nós. Nós precisamos ser o fundamento, a pedra angular, a única verdade, um único evangelho, uma única mensagem. Cristão, se você é cristão, eu te convido nesse momento a refletir, não só no aqui e agora, mas em como essas bênçãos que nós desfrutamos por estar em Cristo, por alcançar em Cristo, por depositar os nossos pecados nos pés da cruz de Cristo. Essas bênçãos não ficam aqui e não ficam agora e não acabam na morte. Essas bênçãos ultrapassam o véu e além do rio desfrutamos de bênçãos muito maiores. E a maior de todas as bênçãos não é as ruas de ouro, não são as águas cristalinas, não é a falta de qualquer outra coisa que nós enfrentamos de ruim nesse mundo. A maior de todas as bênçãos é que Jesus estará no meio dela. E Ele é a luz perpétua, Ele é o nosso Deus. Nós desfrutaremos de comunhão com Ele pela eternidade. Então eu te convoco nesse momento a não viver uma vida imediatista também, que só pensa no momento, no aqui e agora, nas bênçãos que você pode desfrutar aqui e agora, mas que você viva com a esperança e que todos os dias essa esperança seja o motivo pelo qual você levanta e glorifique a Deus. Que grandes bênçãos nos aguardam logo ali, além do rio. É muito maior do que nós podemos imaginar. Maior do que tudo que nós podemos imaginar. Mas nós vislumbramos. Eu quero que você tenha em sua mente agora que no reino de Deus nós veremos Cristo face a face.
Você consegue imaginar que essa é a maior das bênçãos? Teu Salvador que foi moído por você estará em tua frente, face a face. É difícil dizer isso, mas eu quero dar um abraço nele. Receber ele. As bênçãos não estão aqui agora. Aqui nós temos só um vislumbre no que teremos de bênçãos na eternidade. Mas para chegarmos lá, antes pela fé, temos que levar os nossos pecados até aos pés da cruz de Cristo. Eu já criei em Cristo. Continue levando os teus pecados aos pés da cruz de Cristo até o último dia da sua vida. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, pela salvação que temos em Cristo Jesus. Obrigado pelo Teu Filho oferecido em sacrifício vivo, perfeito, imaculado, no nosso lugar, para pagar os pecados que nós nunca teríamos condições de pagar. Obrigado, ó Deus, pelas bênçãos que desfrutamos da graça, pelas bênçãos que podemos desfrutar por viver em Cristo, por conhecer a Cristo, por servir a Cristo, por ser chamados de cristãos, e não cristãos qualquer, cristãos genuínos, que vivem uma vida de arrependimento, de quebrantamento, de entrega, de renúncia. Sabemos que muitas vezes não vivemos esse ideal, ó Deus, mas nós temos a graça do Teu perdão. Obrigado e pedimos, ó Pai, que nos ajude a restaurar todos os dias esta lembrança daquilo que o Senhor fez por nós quando nós cremos no Evangelho, daquilo que o Senhor fez por nós quando nos converteu de pecadores caídos para salvos, redimidos em Cristo. Nos ajude a nunca esquecer de que estamos no processo de santificação, mas também nos ajude a nunca esquecer daquilo que nos aguarda além do rio. Obrigado por tudo, te agradecemos e nos dê uma boa semana. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.